a gente se relacionar com pessoas que assumiram a cruz como um estilo de vida. Gente crucificada é gente boa da gente lidar, é gente tratada por Deus, porque a cruz, ela trata da vida da gente. Ela é um elemento reparador e reconstrói a nossa identidade. Bom, mas não era nada disso que eu ia falar hoje. Eu estou estudando a carta aos Efésios junto com o pastor João e a Lloyd. E Paulo escreve para essa igreja, e é uma fala muito diferente de todas as cartas que Paulo escreve, porque a carta aos Efésios, Paulo escreve para uma igreja orgânica, não para uma igreja institucional, não para uma organização. Paulo escreve para um organismo, como se a igreja fosse um corpo. E se nós entendermos os efeitos que essa palavra escrita aos Efésios, se nós entendermos, haverá tanta clareza na nossa caminhada. A proposta do Evangelho é uma proposta para mim extremamente sedutora, porque o Evangelho, ele nos propõe a uma vida leve, de enfrentamentos sóbrios, de enfrentamentos compreendendo o porquê do enfrentamento, sem causar o meu desaparecimento diante dos desafios que nós temos no curso da vida. Eu e você vamos estar enfrentando situações difíceis pelo resto da nossa vida. Se você não quer enfrentar situações difíceis, o endereço fica ali bem no centro, chama-se o Cemitério dos Gaviões. Porque enquanto você estiver vivo, você vai enfrentar dificuldade, não tem jeito. Mas eu posso enfrentar dificuldade de muitas maneiras, sofrendo terrivelmente, ou de cabeça erguida, superando cada desafio que aparece. Não com orgulho, com presunção, com arrogância, mas confiado no poder que emana da cruz para a vida de todo crucificado. Vocês estão aí, né? Não foram embora. A nossa identidade cristã não é não fumar, não beber, não roubar, não jogar e não adulterar. A nossa identidade cristã está ligada a Cristo na nossa vida. E vamos nos identificando cada vez que Cristo vai penetrando camadas e camadas e camadas da nossa vida. E nós vamos crescendo de glória em glória. Há cristãos que decidem fazer uma caminhada de crise em crise, mas não é de crise em crise que se caminha com Deus, é de glória em glória. Nós vamos amadurecendo. Eu postei uma coisa no meu Instagram, acho que ontem, se eu não me engano. Eu dizia que a internet está cheia de vendedores de mapas de montanhas que nunca escalaram. Vou repetir. A internet está cheia de vendedores de mapas
de montanhas que nunca escalaram. A nossa experiência cristã é desse território de quem já escalou montanhas. Vou citar uma frase de Vinícius de Moraes, que de vez em quando eu cito. Quem já passou por essa vida e não viveu, pode ser mais, mas sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá para quem se deu, para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu. Se você espera na vida ser uma pessoa profunda, precisa mergulhar profundamente. Se você quer que a vida te dê alguma coisa, ela só dá para quem se entrega. E a nossa experiência é uma experiência de entrega. Pensar na minha relação cristã é pensar na dimensão das minhas entregas. Eu não posso passar pela vida sem viver. E viver vai alcançar dimensões do tipo tristeza, alegria, sofrimento, contentamento, enfrentamentos. Eu particularmente gosto de lidar com gente que já passou por sofrimento. Eu milito numa área em que uma das importâncias para ser um bom profissional na área que eu milito é que todo profissional da área que eu milito precisa ter uma forte experiência de dor psíquica. Porque se você não tiver, você não entende quem tem. Se você não passa profundamente por aquilo, você não pode compreender, não consegue compreender quem está passando por aquela questão. Tipo ser pastoreado por alguém que nunca sofreu. Se vocês estão atrás de pastores perfeitinhos, não podem nos procurar, porque nós não somos perfeitinhos, nós passamos por situações difíceis. É porque nós sobrevivemos que vocês confiam em nós. É porque nós superamos que vocês confiam em nós. Então pense na vida como um lugar para se entregar profundamente. Senão tudo que vai acontecer na sua experiência é uma existência aflitiva. E não é isso que Deus está preparando para nós. Deus não está planejando uma existência aflitiva. Deus está preparando uma vida profunda para todos nós. Sabe, Jesus me entende e te entende porque Ele passou por todas as camadas da vida humana. Quantos já passaram por uma sensação de desamparo aqui, do lado de cá? Desamparo, sim, pô, estou desamparado. Do lado de cá, alguém? Desamparo? Lendo as 7 palavras que Jesus disse na cruz, eu não posso me mexer muito hoje, né? Posso? Então tá, então vou me mexer. Jesus diz assim: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Alguém que nunca se perdeu do Pai, no último momento da vida dele, ele alcança a camada mais desesperadora da natureza humana, o desamparo. Deus meu, por que me desamparastes? Você acha que Jesus não sabe o que é desamparo, que Ele não compreende você? Na dimensão do teu desamparo? E entende. Talvez por isso, pouco antes dele ser assunto aos céus, nos últimos dias desses 40 dias de ressuscitado,
Ele diz: eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Para você entender que você nunca mais estará desamparado, ainda que se sinta assim, você não estará. E precisa usar a sua inteligência para negociar e criar uma nova narrativa sobre aquilo que você sente. Aos 60 anos eu me senti desamparado e eu precisei estabelecer uma nova narrativa sobre o meu desamparo. E eu pensei: Jesus, eu me sinto desamparado, mas sei que eu não estou desamparado, porque eu tenho uma palavra firme deixada por ti, que nunca tu me desampararias, que até a consumação dos séculos tu estarias comigo. Eu mudei a narrativa da história, e o desamparo se enfraqueceu dentro de mim, porque a presença dele está na minha vida, quer eu sinta, quer eu não sinta, quer eu sinta um arrepio, quer eu não me arrepie, ele estará comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Não importa se eu tenho um êxtase ou não tenha um êxtase, se eu estou falando uma língua estranha ou não estou falando uma língua estranha, se o meu cabelo se arrepiou, se ele não se arrepiou, o fato é que eu tenho uma palavra contundente, retumbante da parte dele: eu vou estar com você. Pronto, está encerrado, assunto terminado. E o meu desamparo vai se enfraquecer. Por isso é que não dá para a gente ter uma experiência cristã cultica. Ela precisa ser na vida. Eu não posso ter uma relação com Deus no meio de um culto, é insuficiente. É na vida que se vive Cristo. É no chão da vida que se vive espiritualidade. Espiritualidade cultica não retém em nós toda a grandeza do Espírito Santo na nossa vida, gente. Porque na segunda-feira, quando o bicho pega, quando a chapa esquenta, não dá para você ficar com lembranças do culto. Ali vai precisar se tornar o teu culto, o teu lugar sagrado. Você precisa se lembrar sempre que você é casa de Deus, que Ele mora, Ele não visita você. Há uma expressão evangélica que eu acho muito mal colocada, que eu ouvi inúmeras vezes na minha vida: Deus me visitou naquele culto. Como visitou? Ele não é residente, Ele não mora em você, você não é a habitação de Deus. Eu não visito a minha casa é o lugar da minha habitação. Então o Espírito Santo não te visita, Ele está em você. Perca esses jargões do evangeliquez, porque ele pode comprometer a sua conduta naquele dia que o negócio está feio, e você vai ficar esperando que Deus te visite. Ele não vai te visitar, Ele está em você. Ele mora no teu espírito, e você vai aguentar o tranco que tiver que aguentar, porque Ele está dentro de você. Lembre-se que Paulo disse: o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos também nos ressuscitou, e nos ressuscitará tantas vezes quantas forem necessárias. Essa é a nossa experiência. Essa semana eu perguntava a uma jovem adolescente, eu dizia para ela: você crê que Deus está em você? Ela disse: acredito. Essa resposta sua, ela vem de um assentamento intelectual, porque você entendeu o fenômeno teológico, ou você tem a experiência
de ter se tornado a casa de Deus. Ela demorou um pouquinho e me disse: não, eu não só entendo, está assentado em mim. Ele mora em mim, porque essa é a minha experiência, me dizia ela. Eu falei: entendeu? A tua experiência com Deus, cara, não é resultado de um assentimento intelectual. Você foi atravessado no teu espírito pelo Espírito dele. A divina semente entrou dentro de você, você foi fecundado e você se tornou uma nova criatura. Está aqui, é a tua experiência, ninguém pode arrancar. Arranca quando eu tenho um assentimento intelectual, mas não arranca quando isso se tornou a minha experiência nele. Eu vou usar o texto dessa noite, depois dessa curta introdução. Vocês deviam rir agora, entendeu? Porque não foi curta, né? Não sei se vocês estão aí mesmo. O corpo está. O corpo está, mas vocês estão? Sim. Com tanto microfone, tossir é um problema. Efésios, capítulo 2. Esse texto ficou girando dentro de mim desde segunda-feira. Bem lá no versículo 22, na versão que eu tenho à minha mão. E se você não estiver usando a mesma versão que eu só peço que você escute então. Ele vem dizendo: Deus usou os profetas, Deus usou os santos apóstolos. Aí ele diz assim: agora Ele usa vocês. Agora Ele usa vocês. Agora Ele usa vocês. Diga: Ele me usa. Colocando-os como que pedra por pedra, um santo templo constituído por Deus, todos nós nele incluídos, um templo onde Deus está de fato em casa. Eu achei poético isso. Minha vida como um lugar onde Deus se sente em casa. Pensa nisso. A minha vida, a tua vida, como um lugar onde Deus se sente em casa. Acho que vocês não ouviram, eu vou falar para vocês. Cara, pensa nisso. A minha vida, a tua vida, como um lugar onde Deus se sente em casa. Cara, isso falou para mim de uma maneira tão romântica, mas tão profunda. E eu fiquei pensando: Deus, tu te sentes à vontade com a minha vida. A minha vida é um lugar onde tu te sentes à vontade. Tu fica à vontade em mim. Ou seja, eu sou esse lugar que oportuniza Deus estar à vontade. Eu sou esta casa de Deus. Nas minhas atividades laborais, Deus se sente à vontade em mim.
mim, para eu executar tudo o que eu tenho que executar como se fosse para Ele. As palavras que saem da minha boca são oráculos. Quando eu digo alguma coisa, eu saro, eu curo as pessoas com as coisas que eu falo. A maneira com que eu olho o mundo à minha volta e as pessoas que estão à minha volta trazem consolo para as pessoas. Meus abraços, eles erotizam as pessoas ou eles acolhem libertadoramente as pessoas. Meus abraços salvam o dia de quem me abraça. Deus está à vontade. Quando eu penso na minha vida, quando eu penso que eu sou um templo vivo, uma dessas pedras que constrói essa grande construção para a habitação de Deus, Deus ao me habitar, ao habitar esta pedra viva, ao habitar essa pedra viva, como é que as coisas funcionam? Me torno cada vez mais um hospital para curar as pessoas ou um tribunal para julgá-las. Meu coração virou um altar, porque esse é o caminho da experiência cristã. Essa é a proposta do Evangelho, gente, não é outra. É Cristo em mim, vazando pela minha vida, pelos meus olhos, pelas minhas escutas, pelos meus toques, pelos meus abraços, pelas minhas falas. Está parecendo uma utopia, ou vocês estão entendendo que essa é a proposta do Evangelho? Gente, nós não somos vendedores de mapas de montanhas que nós nunca escalamos. Nós estamos falando de montanhas que nós escalamos. Estamos falando da nossa experiência de vida, de Cristo na nossa vida, de Cristo na nossa consciência. O Evangelho vai nos chamar, vai nos convocar para mergulhos mais profundos, para dimensões mais profundas. Então fique atento, porque se alguma outra proposta para seguir a Jesus não passa pela simplicidade e pela pureza devidas a Cristo, é anátema, é maldito, porque é pela simplicidade e pela pureza devidas a Cristo. Eu fico pensando, meus balcões de negócios são altares? Ou meus balcões de negócios, eles têm a tendência de usurpar, de lograr êxito sobre as pessoas? Cristo em nós vai nos levar para balcões sagrados. Vocês sabem que há púlpitos profanos e balcões sagrados. Isso não está ligado à lugarização, mas o que se pratica nesses lugares. Nós precisamos ter mais balcões de negócios sagrados, onde minhas negociações sejam sagradas,
onde minhas movimentações se tornem sagradas, onde nossos dizeres são libertadores. Hoje de manhã, aqui no Didaquê, a gente estava refletindo numa coisa, para mim, importante. É como a gente lida com a verdade. E nós pensávamos juntos, hoje de manhã, a verdade tem uma finalidade: libertar. Não colonizar, não prender, não humilhar. Verdade que humilha é verdade de chofre. Chofre é aquela pancada que se dá com um taco de beisebol. Pau! Verdades que espancam não são verdades que libertam. Quando o meu mestre, o teu mestre, disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verdade liberta. Verdade não encarcera. E quando nós estamos lidando com a verdade, ainda lidamos com as loucuras das nossas verdadezinhas particulares. Verdades culturais, que tentamos colocar as pessoas dentro dessas gaiolas culturais das nossas verdades. Quer saber de uma coisa, gente? A verdade é mais do que um conceito. A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. Quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando pensar na verdade, pense em Jesus. Ele é a verdade. Eu não estou relativizando coisa nenhuma, mas estou pedindo para você pensar e imaginar na profundidade do que disse Jesus. Ele trouxe para ele a encarnação da verdade. Se você quer conhecer a verdade, conheça Jesus. Ele é a verdade compassiva, a verdade misericordiosa, a verdade amorosa. Os discípulos de Jesus entenderam bem isso, porque um dos apóstolos disse: dizei a verdade em amor, cada um com seu próximo. A verdade é amorosa. A verdade não é sádica. A verdade não é perversa. A verdade não humilha. E eu pensava numa verdade que um dos apóstolos carregava, chamado Pedro. Pedro, com sua verdade, um dia eles estavam encurralados por uma guarda. Pedro saca da espada e arranca a orelha do servo do sumo sacerdote, Malco. Quantas vezes, gente, nós podemos observar de que há verdades que estão aleijando pessoas, arrancando orelhas, decepando pessoas, decapitando pessoas. Sabe o que faz Jesus? Ele pega a orelha de Malco e diz: Pedro, tu não está entendendo nada. Cola a orelha de Malco, e Malco vai seguir a sua vida, vai seguir o seu caminho. Jesus não faz para Malco um apelo: tu quer me aceitar como teu único e suficiente Salvador, Malco? Jesus não faz isso. Jesus só cola a orelha de Malco e deixa Malco seguir o seu caminho. Nossas verdades não podem aprisionar as pessoas.
Elas precisam ser amorosas. E se tem uma coisa que uma verdade amorosa faz, é dar asas. Dar asas. Jesus liberta um endemoniado, possuído por uma legião de demônios. O cara estava lá em Gadara, onde porcos valem mais do que pessoas. Parece a sociedade capitalista, né? Oh, meu Deus do céu. O lugar onde porcos valem mais do que pessoas. Jesus liberta aquele endemoniado. E o endemoniado diz: Jesus, eu quero te seguir. Para onde tu fores eu vou ser teu samurai agora. Onde tu estiveres eu vou estar também. Tu imagina, cara, que propaganda era aquela? Qualquer pastor queria o testemunho daquele endemoniado gadareno. Jesus diz: não, volta para a tua casa e vai dizer para os teus o que aconteceu contigo. Jesus mandou esse cara fazer uma classe de catecúmenos. Boa noite, gente. Estão mudos? Jesus indicou um curso teológico por correspondência para aquele endemoniado gadareno? Jesus deu uma didaquê na mão dele para ele aprender alguma coisa? Não. Jesus o libertou e disse: vai para a tua casa. Pô, teus irmãos devem estar desesperados lá, teus pais sofrendo. Vai, conta para eles o que te aconteceu, vai lá mostrar-te para eles. A verdade que liberta, não a verdade que coloca a gente na gaiola. Me lembro de... Já querem ir embora? Podem me dar mais 5 minutinhos? 5 minutinhos? Ninguém? Tenho 10 minutos aqui. Mais 5, 10, 20, mais 20 minutos. Eu acho que vocês aguentam. Eu me lembrei agora do Lázaro. Do Lázaro. Vocês se lembram, cara? O cara estava morto. Quando Jesus chega lá, uma das irmãs de Lázaro diz assim: mestre, já cheira mal. Já fazem 4 dias. E tudo que leva 4 dias acaba cheirando mal na vida da gente também, não é não? Pegou? Não pegou. E você fica deixando passar 1 semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Cheira mal depois de 4 dias e tu fica ali alimentando o morto. Mas tudo bem, essa aí é outra missa para a gente rezar. Ele chega, Jesus chega e Lázaro já tem 4 dias. Aí ele diz: não, ele dorme. Ah, eu sei, Senhor, ele dorme, ele vai ressuscitar no grande dia da ressurreição. Nós temos aqui decorado. Não, vai, ele está vivo. Tirem a pedra e chama Lázaro para fora. Pode dar eco aí, compadre? Eco. Lázaro, vem para fora, fora. E vem Lázaro. Como vem Lázaro? Lázaro vem para fora. Era costume que o morto fosse enrolado, né, com ataduras. Então, imagine a cena. Eu não vou pular não, mas só para tu imaginar. Eu não gosto de pular a essa altura do campeonato, né? E vem Lázaro. Jesus chama os discípulos e diz assim: desatai-o. Desatar é tirar as ataduras e deixai-o ir.
Não é desataio e prepare para ele fazer um programa de televisão comigo e dizer quem ressuscitou ele. Lázaro não era um garoto propaganda de Jesus. Você não é um garoto propaganda de Jesus. Nós não somos garotos propagandas de Jesus. Nós somos homens e mulheres livres pelo poder do sangue do Cordeiro. O nosso destino é ir. Eu diria que ir é o melhor plano de voo que a gente pode ter na vida. Ir pode ser seu melhor plano de voo. Jesus não queria atar as pessoas a Ele. Ele queria entrar dentro das pessoas e as pessoas se tornassem como Ele é. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, 29, diz que Jesus se tornou o primogênito, o primeiro de uma natureza de homens e mulheres predestinados para serem conformes Ele é. Está louco? Homens e mulheres, eu e você, predestinados, passaporte carimbado, passagem de ida e volta, com destino programado para sermos como Ele é. E eu quero viver uma vida religiosa. Como? Nós não fomos trabalhados pelo Evangelho para tornarmos-nos bons religiosos. O Evangelho tem trabalhado em nós para que nós nos tornemos amigos íntimos de Deus, sem hipocrisia, cheios de amor e compaixão pelas pessoas. Gente, a vida não está fácil para a maioria das pessoas. Vocês ouviram um relatório que eu dei recentemente, fornecido pela OMS, 95% da população brasileira tem alguma questão psíquica entalada. Se você acredita que a OMS entrega dados verdadeiros. Mas se você não acredita, pelo menos tu pode imaginar a dimensão disso. A vida não está legal para muita gente, nem sempre está legal para mim, nem sempre está legal para ti. Pô, tenhamos mais paciência uns com os outros, rapaz, deixa Jesus agir na tua vida, deixa Deus te usar. Ah, doido? Pô, pesando na vida das pessoas, pesado na vida das pessoas. Ame, cara, ame. Nós somos conhecidos pelo amor. Olha o que Jesus disse, João capítulo 10. Nisto conhecerão que eu fui enviado, quando eles tiverem amor uns para com os outros. Quer pregar Jesus? Ame o outro. Ame responsavelmente. Cara, quem ama não engana, quem ama não trai, quem ama não julga, quem ama acolhe, quem ama tem compaixão, quem ama se dissolve, vela, derrete-se como uma vela para velar pela vida de alguém. Nós precisamos ser conhecidos, eu acho que mais como uma comunidade de amor do que como uma comunidade de fé. Pelas comunidades de fé que eu passei pela minha vida, eu vi tanta atrocidade, mas numa comunidade de amor não há atrocidade. Numa comunidade de amor, há derramamento de vida, há abundância de vida, há rios de vida, há
se transborda em vida. A igreja é uma comunidade de amor. O lugar onde Deus se sente em casa. Eu levei isso para a minha semana. Às vezes rindo, às vezes indagando. Porque em algum momento eu dizia: Senhor, eu tenho certeza que Tu te sentes à vontade na minha vida. Pedra viva. Não esqueça, cara, Tu é pedra viva. Deus se sente à vontade na minha vida. Eu deixo Deus fluir através da minha vida. Pode ser que tenha gente que piore ao passar pela minha vida. Pode ser. Mas eu estou me tornando cada dia mais um facilitador. E cada dia que passa eu tenho testemunho de pessoas que me dizem: cara, como melhorou a minha vida ao ter me aproximado de você. É que ele não sabe que na carne eu não presto, mas em Cristo, como um crucificado, eu sou um libertador da opressão da vida dos outros. Eu sou um lugar onde Deus se sente em casa, sua habitação. Entendeu, amorzinho? Compreendeu? Falei de maneira que tu entendesse? Falei. Por que estão me olhando agora? Eu já terminei. Eu terminei aqui assim com 3 pontinhos. Reticentemente. Pelo amor de Deus, pense no que você ouviu. Não vale a pena você ter saído de casa, ter vindo para cá, ouvindo o que você ouviu e não fez sentido para você. Reflita. Essa mensagem vai entrar no YouTube possivelmente amanhã ou depois, porque nós estamos com um problema sério no nosso computador. A placa mãe morreu. Deixou um monte de órfãos. Nós mandamos o equipamento para o conserto e não temos uma resposta definitiva. Mas se ela de fato tiver queimado, nós estamos em apuro, porque é o nosso computador mais caro. Eu não tenho nem ideia de quanto isso vai custar. Eu espero que domingo que vem a gente restabeleça a transmissão. E no momento das ofertas de hoje, se você puder nos ajudar com a sua melhor oferta, isso vai facilitar a gente a acelerar esse processo de se consertar. A gente tem alguns computadores aqui, mas esse é o mais caro, é o computador que nós usamos exclusivamente para transmissão. Hoje estamos transmitindo aqui pelo meu aparelhinho aqui, é um chulepazinho, Não é um smartphone, é um Zé Ruela ali. Mas estamos fazendo tudo o que podemos para transmitir. Você está assistindo pelo Instagram. A gente não conseguiu fazer a transmissão pelo YouTube, mas é possível que amanhã, né, Diogo? Amanhã ou depois esteja lá no YouTube. O tema é não temas. A gente nem deu tema hoje, mas você vai encontrá-lo amanhã. Sua oferta e o seu dízimo tem sido tão precioso para nós. Esse mês de maio, nós fizemos algumas mudanças. Pastor João assumiu as questões operacionais da igreja e eu assumi a questão da tesouraria, dos pagamentos e das elaborações das contas. Eu assumi essa parte e João assumiu a parte operacional. Gente, se nós estávamos na UTI, eu quero dar uma boa notícia para vocês. Nós já estamos na enfermaria. Só para tu ter uma ideia. A gente grava os programas ali no escritório.
Quando liga o ar-condicionado, é o aquecedor. Fica quente, a gente está suando o tempo inteiro. Ainda há pouco, antes de começar o culto, estou vendo o João abraçado com um trombolho desse tamanho. Ele diz: o novo ar-condicionado está aqui. Essa semana eu já até fiz o pedido hoje ao instalador para instalar o novo ar-condicionado. Daqui a pouco serão esses aqui. Vocês vão ter que vir de casaco de Vison. Vai fazer frio nesse lugar. Então, o seu dízimo e a sua oferta tem mudado tanto, tem nos ajudado tanto a divulgar o Evangelho e fazer os reparos. Nós já estamos começando a pensar e a planejar na pintura interna, nos reparos. Eu e João estamos sonhando. João é um sonhador, esse cara aqui sonha. Nós estamos pensando nas coisas que nós vamos fazer nos próximos meses. Vem com a gente. Nós estamos entregando o nosso melhor. Vem com a gente. A entrega do melhor da tua oferta e do melhor do teu dízimo, cara, tem sido uma força incalculável para nós. Muito obrigado por terem me ouvido até agora. Pastor João, por favor, está com a palavra.